Queridas irmãs e irmãos, hoje celebramos a festa de Deus, não de algum santo. Também não é uma imagem de Deus que celebramos, mas é Deus mesmo. Mas qual Deus? Mais do que nunca, somos confrontadas hoje com uma realidade que pede um discernimento entre o Deus vivo e verdadeiro e os tantos ídolos que estão usados no tempo de hoje, ocupando o lugar de Deus. Deus não pode ser reduzido a uma ideia, nem enquadrado num esquema hierárquico, acima ou abaixo dos outros. Ele está no meio de nós. É um Deus que se encarna na nossa realidade e não é indiferente ao sofrimento humano. Optar pelo Deus da vida é comprometer-se com a vida, como um valor inegociável. Místicas e místicos que experimentaram Deus e que experimentam Deus em profundidade passam por noites escuras da fé. E testemunham, basta deixar Deus ser Deus na nossa vida, na nossa história. Assim, Teresa d'Ávila, Deus basta, só Deus. Isso significa abertura para acolher Deus na relação de um mistério. E mistério não se compreende, mistério se revela. E se revela continuamente. Não se revela de uma vez por todas. Assim é Deus. A palavra de Deus na liturgia de hoje apresenta um caminho, uma revelação. Iniciando pelo Êxodo, passando pela carta aos Coríntios e culminando no Evangelho segundo João. Nós somos conduzidas por um caminho e temos 3 guias de trilha com sua experiência de Deus: Moisés, Paulo e a comunidade do discípulo amado. A primeira leitura é do livro do Êxodo 34, uma preciosidade literária e mistagógica. Inicia com um primeiro movimento de Moisés, que antes do raiar do dia sobe a montanha do Sinai. Moisés responde ao chamado de Deus e leva consigo as tábuas onde está a constituição do povo de Israel. Um segundo movimento, quase simultâneo, é Deus que desce na nuvem e permanece ao lado de Moisés, com Moisés. Mas esse permanecer não é estático. Imediatamente Deus passa na frente de Moisés. E na medida que Deus vai à sua frente, Moisés grita o nome de Deus. Javé, Yahvé, Deus de compaixão e de misericórdia, Deus paciente, Deus cheio de amor e de fidelidade. Esse é o Deus do Êxodo. Imediatamente também Moisés cai de joelhos e proclama um momento de adoração, prostra-se, fica em silêncio e depois suplica: Yahvé, se agora encontrei graça aos teus olhos, peço-te, continua em nosso meio, caminha conosco. Moisés não quer um Deus só para si, mas ele quer um Deus do povo, caminhando junto. E ao mesmo tempo reconhece que esse povo é de cabeça dura. Ele próprio se sente junto com esse povo e pede: perdoa nossas faltas, nossos pecados, e acolhe-nos como tua herança. Que maravilha essa revelação de Deus que desce, que vai ao encontro de Moisés e do povo. É um Deus misericordioso em relação. Um Deus que se compromete e faz aliança com o seu povo. O encontro de Moisés com Deus acontece no momento em que também Moisés desce. Se curva até o chão e, prostrado por terra, adora a Deus. O Deus que se revela no Êxodo é, em primeiro lugar, aquele que desce, vê, se compadece. Também Moisés e nós encontramos Deus nesse movimento. Descer para dentro de nós, descer ao encontro das pessoas, entrar em relação e principalmente encontrar as pessoas em situação de necessidade,
excluídas. Ao invés de um salmo, na liturgia desse domingo nós temos o Cântico de Daniel, que proclama Deus como Senhor da história das gerações, um Deus que é Senhor e não é outro Deus a não ser Ele. Maravilha podermos proclamar isso no nosso tempo. E assim seguimos nosso caminho, tendo Paulo como guia da trilha da Palavra de Deus. Estamos na conclusão da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Paulo vibra com a comunidade e diz: alegrai-vos, o Deus do amor e da paz estará conosco. De certo modo, temos aqui a continuidade do pedido da súplica de Moisés. Uma resposta que soa como promessa, porque a iniciativa da aliança é de Deus e de sua presença é garantida. Mas só percebemos que Ele está junto de nós como um Deus conosco, um Deus em relação, se deixarmos de ser um povo de cabeça dura. Por isso Paulo lembra: procurai o vosso aperfeiçoamento, animai-vos, encorajai-vos, tende os mesmos sentimentos. Em outra parte diz, os sentimentos de Jesus. Vivei na paz e o Deus do amor e da paz estará convosco. E conclui com uma saudação trinitária. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito estejam com todas vós. E por fim, de mãos dadas com a comunidade do discípulo amado, seguimos a trilha da Palavra de Deus, tendo como mapa um breve texto do Evangelho segundo João, o mais trinitário de todos os evangelhos, capítulo 3. Como sua narrativa é circular e não linear, encontramos aqui uma síntese, um prelúdio de toda a teologia trinitária que será desenvolvida ao longo do Evangelho. A afirmação central é: Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que o mundo seja salvo, liberto, para que o mundo tenha vida. E para enfatizar ainda mais essa afirmação, num movimento literário tipicamente joanino, repete: Deus não enviou o seu Filho para condenar, nem para castigar. Deus quer a vida e não a morte. Esse é o Deus da relação trinitária. Está posta aqui a opção de cada pessoa. Deus propõe, mas a resposta depende da liberdade e da responsabilidade de cada pessoa, de cada comunidade, do povo. A festa da Santíssima Trindade imprime em nossos corações a realidade do que chamamos relações interconectadas ou pericoréticas em Deus uno e trino. E hoje, como traduzir na prática cotidiana a mensagem recebida da Palavra de Deus? Vivemos numa sociedade hiperconectada. Mesmo assim, as relações tornam-se cada vez mais fragilizadas. Papa Francisco, na Laudato Si, lembra que as pessoas divinas são relações subsistentes e o mundo criado por ele é uma trama de relações. Numa sociedade marcada muitas vezes pelo ódio, pelas desigualdades, o testemunho do amor trinitário de Deus torna-se uma ação revolucionária, místico-profética. Na contramão desse mundo, o dinamismo trinitário de Deus nos impele a, com ele, construirmos o reino de amor e de paz numa sociedade com relações justas e igualitárias. Uma representação artística da imagem da Trindade que pode ajudar-nos nessa releitura é a escultura da Trindade Misericordiosa, feita por Caritas Miller, e que se encontra numa pequena casa de oração na Alemanha. No centro está a pessoa humana, a humanidade ferida, doente.
Deus Pai e Mãe, qual cuidadora, inclina-se e segura firmemente a pessoa ferida com as duas mãos para ajudar a erguê-la. Deus Filho está ajoelhado e debruçado aos pés da pessoa doente para curá-la. E o Espírito Santo, a divina Ruá, energia geradora de vida, paira com seu sopro sobre a humanidade ferida, animando a respiração da vida, energia e consolo. Assim é Deus Trindade. Nesse tempo de tanto sofrimento no mundo ferido e doente, Deus está aí, como Trindade misericordiosa, seio, útero, gerador de vida nova. Convida-nos a sermos parteiras da esperança e da vida. Uma boa festa para todas nós.